Olá, eu sou Matheus Carvalho, assessor do Departamento Jurídico da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, a ANAJURE, e trago nesse vídeo nossa resposta institucional ao humorista Gregório do Vivier com relação às suas declarações acerca da ANAJURE feitas em um vídeo sobre a atual ministra dos Direitos Humanos no Brasil, a doutora Damares Alves. De plano, ressaltamos que a liberdade de expressão é um direito humano fundamental, que temos defendido ao longo dos anos através de diversas manifestações e notas públicas. Contudo, a liberdade de imprensa ou mesmo de expressão, assim como qualquer outro direito humano fundamental, não pode ser utilizada para o cometimento de crimes de discriminação, preconceito, discurso de ódio em razão de religião ou mesmo de divulgação de notícias falsas, as chamadas fake news. Se Gregório tiver alguma dúvida sobre isso, nós recomendamos que ele confira o que diz a Lei 7.716 de 1989, ou que comece a estudar o projeto de Lei 2.630 de 2020, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, popularmente denominada a Lei das Fake News. Antes de falarmos mais sobre a ANAJURE, vamos esclarecer um ponto muito importante e que veículos de comunicação frequentemente distorcem. A ministra Damares Alves não fundou a ANAJURE. Que ela já trabalhava no Congresso para que a religião defina as leis do Brasil. É isso que ela fazia. Além de assessorar pessoalmente parlamentares cristãos, Damares também criou uma organização inteira dedicada a fazer a mesma coisa. É a Associação de Juristas Evangélicos, ANAJURE. A ata de fundação da ANAJURE, datada de 12 de agosto de 2012, não foi por ela firmada. A ministra, então assessora parlamentar, deu seu apoio à formação de nossa instituição, se tornando membro e, inclusive, tendo em vista a sua grande experiência em assessoria legislativa, reconhecida pelo próprio Gregório do Vivier no vídeo em questão, foi convidada a conduzir a nossa diretoria de assuntos parlamentares, na qual permaneceu por brevíssimo período de tempo, se retirando em vista de suas relevantes vinculações político-partidárias a ela necessárias, mas que não se coadunavam com o escopo institucional da ANAJURE, inclusive por vedação estatutária de que diretores possuam qualquer vinculação com agrupamentos ou partidos políticos, quaisquer que sejam. Assim, em síntese, dizer que a excelentíssima ministra doutora Damares Alves fundou a ANAJURE é falso. É fake news, senhor Gregório. Se tiver dúvida, você pode verificar todos os relatórios anuais transparentemente publicados em nosso site, onde divulgamos os nomes dos diretores nacionais, dos coordenadores estaduais, líderes e parceiros. E uma simples checagem pode comprovar que a doutora Damares teve uma breve passagem como membro de nossa associação e apenas deu apoio à nossa fundação em 2012. Isso é bastante diferente de fundar ou idealizar, ao contrário do que o vídeo em questão sugere. Nós temos muito respeito pela história e trabalho da doutora Damares, sobretudo em favor dos mais vulneráveis, mas os fundadores e idealizadores da ANAJURE são outros. Procure se informar melhor e não divulgue essas notícias falsas, essas fake news. Quanto às falas da ministra utilizadas no vídeo, estas aparentemente necessitam de fontes e maiores esclarecimentos. Para isso, ela deve ser procurada para se posicionar, como ensina o bom jornalismo, aquele praticado por comunicadores honestos e que sabem conviver em uma sociedade plural, onde o humor produzido não tem o objetivo de difamação e escárnio público. Seja como for, cumpre observar que a mídia frequentemente utiliza as declarações da doutora Damares quando no exercício de seu ofício pastoral, especialmente em momentos anteriores à sua gestão, de forma descontextualizada, com o fito de menosprezar suas crenças e valores e, por conseguinte, de todos os cristãos que delas compartilham. Tentativa essa vã, ressalte-se, porque isso só faz aumentar sua popularidade e respeito exatamente com aqueles que compartilham de sua fé. Nós entendemos, seguindo a Constituição Federal, que a sociedade civil pode e deve cobrar e questionar os posicionamentos dos agentes públicos enquanto representantes de um governo, sendo o humor, inclusive, uma forma válida de fazê-lo. Isso é próprio do Estado Democrático de Direito que nós defendemos. Entretanto, senhor Gregório, as falas da doutora Damares enquanto pastora requerem maior cuidado, visto que carregam um contexto específico com pressupostos diferentes de sua posição enquanto ministra. Cada uma dessas posições possui um aparato diferente de prerrogativas, de direitos e deveres que devem ser levadas em conta na hora de tecer quaisquer críticas ou considerações. Em síntese, senhor Gregório, respeite a liberdade religiosa da ministra e dos cristãos em geral.
Um outro ponto que nos cabe comentar é que o humorista dedica boa parte de seu vídeo a zombar do erro de digitação irrelevante encontrado na declaração de princípios da Najuri postada em nosso site. Em vez de grafar inerrante, foi digitado inanerrante, o que escapou de nossa revisão. Reconhecemos que a Bíblia é a palavra de Deus, divinamente inspirada, inanerrante, infalível, verdadeira, sendo ela a nossa única regra de fé e conduta. Se você achou estranha a palavra inanerrante, é por um motivo, é porque ela não existe mesmo. A enorme ênfase colocada nessa pequena falha é um tanto contraditória para quem roubou a parte das informações que divulgou. Vale lembrar a advertência do nosso Senhor Jesus, inscrita no Evangelho segundo o apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 4 e 5. Como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco de seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho de seu irmão. Sim, Gregório, nós somos seres humanos falhos. Todavia, a palavra de Deus não é. Crer e defender isso é um direito humano fundamental nosso, garantido nos principais documentos nacionais e internacionais que tratam sobre a liberdade religiosa. Você que consultou o nosso site deve ter visto que realizamos ao longo dos últimos quase 10 anos ações humanitárias no Brasil e no mundo, como é no caso no Oriente Médio, no contexto da Guerra da Síria, onde atendemos tanto cristãos quanto muçulmanos. Deve ter visto também que atuamos contra a corrupção e contra a violência e emitimos 121 notas públicas sobre temas que envolvem direitos humanos fundamentais em geral. Mas ocultou tudo isso porque boas notícias, na sua concepção, não alimentam essa sanha divisionista, polarizadora e preconceituosa de seu Greg News, ou talvez seja Greg Fake News. Ainda, utilizando-se do fato de termos a Bíblia como nossa lei maior, o humorista termina por sugerir uma falsa dicotomia entre a fé e a vida social. Mas o assustador aqui é que eles se dizem juristas, mas afirmam que a única lei que eles seguem é a Bíblia, e não a lei mesmo. Afirmar a Bíblia como nossa única regra de fé e prática não é defender uma teocracia, como ele afirma. Isso de modo algum significa que desobedeceremos às leis humanas. Pelo contrário, a própria Bíblia nos ordena o respeito às leis e autoridades públicas. Essa sugestão do humorista expõe seu grande desconhecimento acerca da tradição religiosa protestante e evangélica. Ao contrário do que ele supõe, nós lutamos por representatividade e nos posicionamos em nome da liberdade religiosa, assim como as diversas associações de juristas, católicos, espíritas, muçulmanos, ateus, entre outros. Isso é bem diferente de ter um projeto de poder. Sendo assim, se entendemos que falar de identidade de gênero nas escolas públicas irá afetar a liberdade religiosa de alguém, nós iremos nos manifestar. O que não se pode fazer é impor essa falsa dicotomia de que, se nos opomos à imposição desse ensino, seríamos então coniventes em relação ao abuso sexual. Talvez, se Damares tivesse tido aula de educação sexual na escola, o seu sofrimento teria sido descoberto mais rápido. Afinal, é por causa de aulas de educação sexual, como que a gente viu, e que estão na mira da Ana Júri. Por óbvio, nada disto é verdade. Nós nos opomos veementemente à violência sexual, tendo inclusive sediado em nosso site cursos de educação contra os abusos. Entretanto, ensinar aulas contra o abuso sexual é bem diferente de ensinar nas escolas que gênero é inteiramente uma construção social, que mulheres podem ser pais e homens podem ser mães. O que desejamos é tão somente que esta agenda não seja imposta ao povo e aos estudantes sem observar as nuances que a liberdade religiosa e sua proteção exigem. Outra informação desonesta que Gregório traz é de que existimos em grande parte para fazer assessoria parlamentar. A Ana Júri, ela foi criada em 2012 e dedica-se em grande parte a prestar serviços de assessoria parlamentar. Gregório, nessa atuação precisa de diálogo com todos os poderes da República, porque atuamos em muitas frentes, com uma agenda própria, independente, que demandam algum contato técnico com o poder público. Liberdade religiosa, educação confessional e acolhimento de refugiados em ajuda humanitária, entre muitos outros assuntos. Na sua atuação, a Ana Júri parece ter duas bandeiras principais: o combate ao aborto e a ideologia de gênero. Como já discutimos aqui no Greg News, ideologia de gênero não existe, é um slogan, é um golpe de marketing. O que fazemos no âmbito da defesa da vida contra o aborto, contra a ideologia, teoria, identidade de gênero, seja qual for o termo que você prefira a partir de sua posição político-ideológica, não resume o que fazemos. Também reforçamos que nossos posicionamentos acerca do discurso de identidade de gênero são baseados em evidências científicas e claras posições jurídicas e filosóficas.
Não à toa, o Supremo Tribunal Federal reconhece a Anajuri como amicus curiae, amiga da Corte, em dezenas de ações judiciais junto à Corte, tal como faz com outras legítimas entidades da sociedade civil. Isto se chama coexistência pacífica no Estado democrático de direito. Livre-se do seu preconceito, Sr. Gregório, porque além de fazer mal para a saúde, ele é crime, conforme expõe a Lei 7.716 de 1989, que apontamos anteriormente. Além disso, Gregório menciona em trecho de vídeo a existência de cerca de 160 projetos que vedam o ensino de teorias de gênero na escola, enquanto a imagem ao seu lado indica a propositura de projetos vinculados à escola sem partido, como se fossem iniciativas idênticas. E é com esse tipo de mentira que a Damares cria espaço para que organizações como a Anajuri aprovem leis que impedem os professores de falar em gênero ou sexualidade. Nos últimos anos, mais de 160 projetos proibindo a ficção da ideologia de gênero nas escolas tramitaram em municípios, estados e no Congresso Nacional. Dezenas foram aprovados. Esses projetos tornam muito mais difícil que crianças tenham aulas de educação sexual. Mais um equívoco. Enquanto projetos referentes à teoria de gênero lidam com questões afeitas à teoria queer, por exemplo, a escola sem partido possui um objeto mais amplo, tratando de diversas matérias que frequentemente são denominadas como doutrinação ideológica nas escolas. Outra imprecisão ocorre quando o humorista vincula a Anajuri ao escola sem partido, uma vez que, ainda que a iniciativa guarde uma preocupação legítima em relação à utilização das escolas como instrumento político-ideológico, o projeto, nos termos propostos, não contou com a adesão da Anajuri, que visualizou na proposta riscos à pluralidade de ideias e à liberdade de ensino e aprendizagem, havendo, inclusive, em alguns casos, embaraços ao funcionamento das instituições de ensino confessionais. Gregório ainda afirmou, equivocadamente, que determinadas atitudes da ministra Damares abrem espaço para que organizações como a Anajuri aprovassem leis que impedem professores de falar sobre temas como sexualidade e gênero em sala de aula. Sobre isso, vale salientar que a Anajuri é uma organização da sociedade civil, que dialoga com diversos setores da sociedade, incluindo autoridades públicas, mas que não é sua competência aprovar leis, atribuição esta que pertence ao Poder Legislativo. Por fim, reforçamos que a nossa assessoria de imprensa nunca foi procurada para contextualizar melhor o que o senhor não entendeu. Apesar disto, estamos abertos a conversar com você, se assim desejar, porque acreditamos que o acesso à informação e o diálogo são essenciais em uma sociedade plural e democrática. Não importa o espectro político-ideológico de quem nos procure, a gente sempre atende. Mesmo aqueles que são desrespeitosos conosco, distorcendo nossas falas à atuação em história, como o senhor fez. Não temos nada a esconder, não há, de nossa parte, nenhum plano de teocracia ou um funesto projeto de poder em curso. Se, nesses 10 anos de existência, enquanto movimento social ou enquanto instituição da sociedade civil organizada, permanecemos em pleno diálogo com o governo Dilma, o governo Temer e agora com o governo Bolsonaro, é porque a nossa atuação requer isto, como já mencionei. Nosso trabalho é legítimo, constitucional, técnico e reconhecido pelas principais igrejas históricas, entidades educacionais confessionais, entidades religiosas, não somente evangélicas, por governos das mais diversas ideologias, por embaixadores de múltiplos países, órgãos internacionais como a Corte e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA, e mesmo a Organização das Nações Unidas, por meio da Acnur, já esteve conosco em ações humanitárias no Líbano e na Jordânia, por exemplo. Afinal de contas, a Anajuri está longe de ser uma piada.